Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Assi Barreto para mais um vídeo do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito da nossa próxima série de vídeos. Na verdade, a minha próxima série de vídeos, né? O Oliver já está fazendo uma série, mas a próxima que será a minha. Nós estamos conduzindo aí algumas pesquisas, algumas enquetes com vocês, nossos ouvintes, espectadores a respeito de qual tema vocês gostariam que formasse a nossa próxima série. E eu queria pincelar aí um pouco cada uma das opções com vocês, para ajudar vocês a decidirem, e que vocês aqui neste vídeo comentem também qual vocês consideram a temática mais adequada para a nossa próxima série. Então é isso que eu queria fazer com vocês hoje. Eu queria que vocês aqui descobrissem um pouco sobre cada um desses temas, para que vocês pudessem escolher com mais propriedade qual deles vocês querem. E aí é o seguinte, gente, eu até estou projetando aí na tela o tweet mais recente com a pesquisa. Nós estamos conduzindo essa pesquisa no Twitter, no X, né? No Telegram, e nós vamos conduzir aqui também, sendo que o YouTube será priorizado, porque, afinal de contas, a série vai transcorrer principalmente por aqui, né? No YouTube. E é o seguinte, gente, nós pincelamos aí três temas, pensando em interesse geral dos nossos espectadores, pensando na pertinência dos temas. De certa forma, os três temas estão interrelacionados, né? A gente poderia fazer uma coisa só, mas aí seria muito complicado, né? Esse movimento de abraçar muita coisa normalmente não funciona. Então, nós dividimos aí em três possibilidades e nós vamos entregar para vocês uma delas, a depender daquilo que vocês escolherem. Os temas são Saul Alinsky, guerra cultural e a doutrina Trump. E aí eu quero comentar um pouco deles. Até agora, eu já vou aqui dar isso, eu não deveria fazer isso. Mas como já a água já está passando embaixo da ponte, eu vou fazer. Onde a gente conduziu até agora, o Saul Alinsky ganhou em todas, tá? Então a gente já fez algumas pesquisas no Telegram e já fizemos também no Twitter. E nós, em todas elas, o Saul Alinsky ganhou. O que eu acho curioso, talvez seja curioso para mim, porque eu já falei muito sobre Saul Alinsky. Tem curso meu sobre Saul Alinsky no Essery, tem curso meu sobre Saul Alinsky no Pegavox. E eu já falei, já participei de canais no YouTube para falar sobre Saul Alinsky, né? Enfim, eu já falei muito sobre Saul Alinsky por aí, mundo afora. Mas Saul Alinsky segue sendo um tema interessante, né? Até recentemente o livro Regras para Radicais foi finalmente publicado em português, né, pela Boitempo. Eu divulguei isso lá no meu X também. E Saul Alinsky, né? Talvez ele foi popularizado aqui no Brasil. Tem uma palestra muito famosa do Silvio Medeiros, né? Do publicitário Silvio Medeiros, está no YouTube isso daí, falando sobre Saul Alinsky. O finado, saudoso e famigerado Luciano Ayan, né? Falou muito sobre Saul Alinsky também. E por um tempo aquelas análises dele repercutiram muito. E algumas outras pessoas, né, falaram sobre Saul Alinsky. E o que foi pincelar? Os documentários do Dinesh D'Souza, né? O Dinesh D'Souza é um pundit conservador americano que também falou bastante sobre Saul Alinsky, né? Quando ele, na época ali do governo Obama e da Hillary Clinton em alta e etc., porque há uma conexão muito forte entre essas figuras. E eu acredito que as pessoas conheçam Saul Alinsky de algum desses lugares. Acho que dificilmente elas ouviram falar de Saul Alinsky em algum lugar diferente desses que eu citei, ou de mim mesmo, né? Quem acompanhou aí o meu trabalho é, ao longo dos anos. De fato, é um tema muito interessante. É um tema que envolve guerra cultural, guerra política, não é? Não envolve tanto a doutrina Trump, mas que eu vou depois falar o que seria essa doutrina Trump, mas em partes se intersecciona com esse tema. E Saul Alinsky, basicamente, gente, ele é uma espécie de Antônio, é um mix de Antônio Gramsci com Escola de Frankfurt, com Maquiavel. Não é um mix no sentido de que as ideias dessas figuras estão lá,
tá? Mas eu digo assim, no sentido das coisas que ele pensou e propôs, né? Então, o Saul Alinsky ele já pensava ali muito como um frankfurtiano na questão de explorar as tensões étnicas dos Estados Unidos, e ele era alguém que estava pensando a estratégia política para a obtenção do poder. Então, obviamente que isso resvala num Antônio Gramsci e num Maquiavel, muito embora o Saul Alinsky ele fosse muito avesso a intelectualismos, né? Ele era realmente. Tanto é que eu chamo. Acho que esse é o subtítulo do livro dele, né? Um guia para realistas pragmáticos, uma coisa assim. E isso define, eu acho que define muito bem o Saul Alinsky, né? Então ele era o cara muito da prática, muito do pragmatismo, né? O que funciona na prática, muito realista no sentido de não tem elucubração de ideias, né? Muitas teorizações no pensamento do Saul Alinsky, isso de fato não é encontrado ali. Então, isso também já torna ele um pouco diferente de todos esses exemplos que eu citei, que eram muito mais assim intelectualistas, digamos, né? O Saul Alinsky tem até um certo desprezo por isso, por esse excesso de intelectualismo, né? O que torna difícil a gente falar assim, a gente bater o martelo, falar, não, o Saul Alinsky era gramsciano, o Saul Alinsky era maquiaveliano, o Saul Alinsky era marxista. E é muito difícil, porque a gente não encontra assim uma fundamentação em Saul Alinsky com base nisso. Então, tudo isso torna ele um personagem interessante, inegável, né? E a questão da estratégia política, né, que seria um tópico de de guerra política, que é um tópico de guerra cultural, a questão da estratégia normalmente costuma funcionar bem, no sentido de atrair a atenção das pessoas. Né? As pessoas costumam ter a atenção atraída para tudo que diz respeito, para tudo que trata de estratégia. Tá? Estratégia costuma ser algo atrativo para as pessoas. Então, eu entendo a vitória do Saul Alinsky, né? Para mim, e eu acho que entre os três temas, é o mais fácil para eu explorar, porque é aquele que eu tenho mais conhecimento pronto, né? Tenho material pronto, tenho as minhas reflexões e meditações constantes que acabam voltando no Saul Alinsky. Guerra cultural e a doutrina Trump, eu teria que fazer muito mais pesquisa para fazer um bom material do que Saul Alinsky, tá? Não é meu tema favorito, digamos assim. Os três são muito bons e os três eu vou ter prazer em abordar, mas não é o meu tema favorito. Depois, a gente tem aí guerra cultural, né? O que seria a tal da guerra cultural? Que é outro daqueles temas que está na boca do povo e muitas vezes sem as pessoas saberem exatamente do que se trata, né? Não, porque nós temos que lutar a guerra cultural, nós temos que salvar a civilização ocidental, né? Esses chavões, assim, esses lugares comuns que infelizmente infestaram aí o vocabulário, né? O discurso da bolha direitista, né? Muitas vezes eles são usados de forma errada ou de forma muito solta, né? Muito aberta, que não é muito coerente com uma reflexão séria sobre qualquer coisa. Então, guerra cultural seria justamente você estar no campo de batalha para a defesa das suas ideias. Você pode ter ideias muito boas, muito sólidas, muito racionais, com argumentos muito pertinentes, e ainda assim, você pode estar mal no cenário do poder, da política, das coisas práticas, né? Digamos assim. Por quê? Porque no quesito guerra cultural, você vai mal, né? Em geral, hoje isso mudou um pouco, né? Eu até falo, né? Hoje está na boca do povão, né? Quase literalmente do povão. Tem vários tópicos que estão que são tópicos, digamos assim, conservadores, que há anos atrás não estavam, né? Então todo mundo acha que tem uma percepção sobre a burocracia estatal ser muito grande, ser um problema. Todo mundo tem uma percepção a respeito do cortejo das elites para a criminalidade. Todo mundo tem uma percepção de que os valores morais estão em decadência, estão sendo vilipendiados. Eu acho que isso a gente encontra muito na boca do povo, muito referendado por um trabalho de rede social,
com influenciadores e tal, aquela galera que traz isso para o debate, mas tem essa faca de dois gumes, né? Há quem traga isso para a discussão, conseguindo atingir números maiores de pessoas, né? Massa, mas sem qualidade, sem profundidade, não é? Então isso é um problema. Mas tudo isso trata, né, diz respeito à guerra cultural, né? Então é como você defende as suas ideias no campo de batalha. E isso tem a ver, e tem um outro problema aí também, né? E aí por isso que guerra política eu entendo como algo submetido à guerra cultural. A guerra cultural é um negócio mais amplo. Por quê? Porque muitas vezes, pelo menos se a gente entender política como política eleitoral, partidária, parlamentar, a guerra cultural ela está longe de se resumir à guerra política, se a gente entender guerra política dessa maneira. Agora, se você entender política no sentido mais amplo, né, dos exemplos que eu vou dar agora, a gente até poderia chamar de guerra política, mas ainda assim, eu acho que guerra cultural dá um sentido mais adequado, de amplitude, para o que a gente realmente está falando, né? Então, por exemplo, e aí eu vou pegar aqui um outro elemento onde os conservadores pecam muito, né? Naturalmente, aí os conservadores estão muito associados ao reacionarismo, e o reacionarismo ele tem essa ideia de reação, de reagir. Então você pega e vê lá a obra, entre aspas, macaquinhos, né? Lá um monte de gente enfiando o dedo uma nas outras. Aí vão lá os conservadores e reagem. Que absurdo! Que coisa horrível! Isso devia ser proibido, isso devia ser multado, isso devia ser punido, não é? Ou seja, reagindo. Mas a gente não vê as pessoas desse espectro, desse lado do espectro, desse segmento, produzindo arte. Claro, existe uma série de dificuldades de você ser um conservador e produzir arte no sentido institucional, né? Existe uma dificuldade muito grande, por quê? Porque a esquerda, quando ela trava essa guerra cultural, ela já ocupa os meios, os mecanismos de produção cultural, de maneira que só aquilo que está de acordo com os preceitos dela vingue, só aquilo vá adiante. Então é muito difícil. A gente teria que ter um longo processo aí de infiltração às avessas para ter um equilíbrio ou uma reversão desse quadro. Então tem esse lado também, mas eu com anos já de observação a esse respeito, eu vejo que, na verdade, o pessoal conservador, o pessoal de direita, vou usar essa expressão por falta de expressão melhor, tá, gente? A galera, não existe quadro, né? Para usar uma terminologia aí da política, né? Quando a gente fala que quem vai ser o substituto do Lula, não tem. A gente fala, né? Não tem, não há quadro no PT ou em qualquer outro partido de esquerda para ocupar o lugar do Lula. Então, em muitos tópicos de guerra cultural, os conservadores eles são muito bons em reagir, em denunciar a infiltração da igreja, né? Os professores esquerdistas nas universidades, tudo isso, né? Os conservadores são muito pródigos em apontar o dedo, mas, mas e aí, amigo? Quem vai entrar no lugar, né? Quem vai dar aula nas universidades enquanto um conservador? Quem vai fazer arte enquanto um conservador? Não é fazer arte conservadora, tá? Mas é fazer arte enquanto um conservador. Quem vai ocupar os espaços, para usar uma terminologia genérica? Normalmente essas figuras elas existem numa escassez muito grande, né? No campo universitário, eu já venho falando isso, né? A galera reclama lá dos professores esquerdistas. E, de fato, né, a classe professoral em todos os níveis é muito de esquerda. Muito de esquerda. Agora, a turma conservadora só sabe reclamar, apontar o dedo, mas não quer adquirir ali uma formação para se tornar professor. Prefere ficar com chavão. Ah, não, tem que passar o trator e transformar em estacionamento, tem que privatizar. E esses são chavões que não representam soluções reais para o problema, né? Então, por exemplo, a educação pública, enquanto o Brasil for regido pela Constituição de 88, educação pública é um negócio do qual não vai se desvencilhar. Então, não adianta você ficar pedindo privatização, porque certo, pelo menos um aspecto considerável do universo educacional sempre vai ser público. Se é que privatização é a solução, porque isso é uma outra coisa que as pessoas não entendem, né?
Eu falo lá, não, tem que ter menos aula de sociologia e mais aula de educação financeira. Tá bom. E você acha que quem vai dar aula de educação financeira? Os mesmos professores esquerdistas que estavam dando aula de sociologia. Assim, no frigir dos ovos, eu quero dizer. Se você não forma novos professores, não adianta mudar o nome das disciplinas. Isso não é algo que vai resolver o problema. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, são tópicos de guerra cultural também, que resvalam ali, né? Se interseccionam com a política, mas não se reduzem à política, principalmente no sentido parlamentar, no sentido de política do dia, tá? Então, isso já dá um pouco da dimensão do tópico guerra cultural, né? Temos aí alguns livros bons a esse respeito, que poderiam ser explorados numa série ou num eventual curso a respeito desse assunto, mas, enfim, né? Eu acho que é um assunto importante, um assunto urgente, um assunto que eu tenho algum domínio e que eu poderia adquirir mais para compartilhar. Então, eu acho que Saualinski e Guerra Cultural são assuntos ali muito próximos, muito afins, porque de certa maneira, embora guerra cultural ainda é um negócio muito intelectual e muito genérico para a discussão ali mais central do Saualinski. O Saualinski provavelmente vetaria a descrição do que ele propunha como um trabalho de guerra cultural. Isso daí está muito genérico, muito intelectualizado. Mas a gente, claro que fazendo aqui uma análise, a gente consegue dizer que sim, está dentro disso, porque envolve ali uma mudança de mentalidade, né? Uma série de coisas, tá? E aí, por fim, o tema que destoou um pouquinho mais, e que eu até foi o tema que eu votei aqui, eu votei na enquete só para ver os resultados, e o meu um voto não vai mudar a ordem dos fatores. Por que a doutrina Trump? O que é a doutrina Trump e por que a doutrina Trump, né? Eu acho que dos três temas, esse seria o mais desafiador para mim, no sentido de buscar referenciais teóricos para trazer para essa série. Mas há muita coisa aí. Então, veja, a cara do conservadorismo barra direitismo contemporâneo pode ser sintetizado na figura do Trump. E esse conservadorismo direitismo, ele é muito diferente do conservadorismo direitismo oficial, digamos assim. Eu acho que quem acompanha a coisa de perto consegue ver isso com uma facilidade enorme, né? O Trump, tanto é que o Trump não foi apoiado, não é e não foi apoiado por diversos aí ditos conservadores, ditos direitistas, por ser muito radical, por não ser um político oficial, por não estar alinhado ali a certos preceitos e ideais do liberalismo, por exemplo, e por aí afora. Muita gente fala em descrever o Trump como um iliberal, e eu acho que essa questão do iliberalismo não é liberalismo, tá, gente? É iliberalismo, iliberal, né? Tá muito em alta. Eu tenho visto algumas coisas acadêmicas e boas, né, no bom sentido de acadêmica, sendo publicadas a esse respeito. E eu acho que a cara desse conservadorismo nacionalista, soberanista, não é? Ele pode tranquilo. Claro, o Trump não é o único representante disso, de forma alguma, não é? Mas ele com certeza consegue ser representado, ter a cara do Trump, não é? Ele não se reduz ao Trump, mas ele consegue. Então, por isso que eu falei de A Doutrina Trump. Seria uma série onde eu poderia explorar a questão dos conservadorismos americanos e das mudanças perpetradas pelo Trump, né? O Trump realmente foi um terremoto no cenário político americano, que era um cenário, de certa forma, parecido com o nosso aqui, né? Você tinha ali os republicanos moderados, os democratas, e aí você tinha ali uma intercalação de poder entre eles, você tinha lá os George Bushes, os Mitt Romneys, os John McCains, que eram ali meio que uma espécie de. Eu sei que isso não está 100% de acordo, mas eu chamo de centrão do Partido Democrata, né? Os políticos de sempre, os poderosos da elite do poder e tudo mais. Eu faço essa descrição, não é um pareamento perfeito com o nosso centrão aqui, mas eu gosto dessa ideia. E
falar da doutrina Trump seria falar de tudo que substituiu esse cenário, né? E daria para a gente fazer algumas especulações futuras, né? Olha, depois do Trump, o que virá, o que sobrará da doutrina Trump depois do Trump? Quem representará isso? Como? Né? Isso veio para ficar ou a gente vai ter um retorno ao que era antes quando o Donald Trump passar, né? Não sabemos, não é? Não sabemos, mas podemos especular. Poderíamos, e levantando ali uma série de elementos, a gente poderia especular isso com maior profundidade, tá? Então, gente, a nossa ideia para a próxima série gira em torno desses três temas. Digam aí nos comentários do vídeo o que vocês acreditam que é mais interessante para ser a nossa próxima série. Nada impede que os temas perdedores sejam séries futuras. Mas a primeira, digamos assim, é que vai acontecer muito em breve. Fica aí a critério do voto de vocês, tá certo? Então, votem nas enquetes nas nossas redes, acessem aqui a descrição do vídeo, entrem no nosso canal de WhatsApp, onde o seu número não aparece, pode ficar tranquilo, tá? Entra lá, você vai ter acesso a uma série de informações e seu número não vai aparecer para outras pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.